Olá, a gente vai continuar hoje então, seguindo as 12 regras do livro 12 Regras para a Vida, o Antídoto contra o Caos, do Jordan Peterson. E hoje eu vou falar sobre a segunda regra, né? Então deixa eu só anotar aqui. Segunda regra. Peraí. Vamos fixar. Pronto. Então, como disse ontem, eu vou falar aqui sobre as 12 regras para a vida, né, do livro do Jordan Peterson. Se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro, eu indico. Eu acho um livro bastante interessante. Parece até autoajuda, mas não é autoajuda porque o Jordan Peterson ele vai ensinando um pouco de questões até filosóficas, da parte da psicologia junguiana principalmente. E acho que é muito interessante quem tiver a oportunidade de ler. Algumas pessoas me mandaram o direct falando que consideraram o livro meio chato, meio monótono, né? Porque o Jordan Peterson ele vai e volta, né? Ele vai explicando e depois ele volta. Enfim, às vezes pode ficar um pouco confuso. E aí eu vou falar dia após dia das 12 regras. Hoje a gente vai falar então da segunda regra, que é: cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Então ele começa o capítulo falando de um estudo que saiu numa revista americana, falando que as pessoas que passavam por consultas médicas, eles avaliaram pessoas que passaram por consultas médicas. 1/3 dessas pessoas sequer comprava a medicação, a prescrição que o médico fez. Então a pessoa faz a consulta médica, tem a queixa de oração, passa com o médico, sai do consultório com essa receita e simplesmente rasga a receita. 1/3 das pessoas. Daqueles 2/3 restantes que chegam a comprar a medicação, metade deles não usa corretamente. E aí o Jordan Peterson se pergunta: por que será que as pessoas gastam seu tempo, se preocupam em cuidar da sua saúde e não seguem as orientações que o médico faz? Ele fala também do acompanhamento de pessoas que passaram por transplante renal. Quer dizer, então são pessoas que passaram por diálise, né, que passaram por uma série de tormentos na saúde, e depois do transplante, a maior causa de rejeição do transplante renal, pasmem, é a rejeição por falta de uso correto da medicação. Os pacientes eles passam por um transplante e na hora que eles precisam seguir o acompanhamento de uma medicação que vai fazer bem para eles, eles não tomam. Então o Jordan Peterson se pergunta por que a gente cuida tão mal da gente mesmo? Por que a gente às vezes sabe o que quer comer melhor, o que é fazer uma atividade física adequadamente e a gente não faz, a gente simplesmente não cuida da gente, como a gente cuida das outras pessoas, né? Ele diz, a gente cuida muito melhor dos nossos pets, os cachorros são muito mais bem tratados nesse sentido do que nós mesmos com a gente, né? Então a gente passa o pet pelo veterinário, pega o nosso cachorrinho de estimação, a gente leva ele para o veterinário, o que o veterinário fala, a gente faz ipsis literis, como o veterinário manda a gente fazer, a gente faz, né? Mas quando é pra gente, quando é uma orientação que a gente sabe que vai fazer bem pra gente, a gente não segue isso. A gente não faz o que é bom para nós mesmos, né? E aí, por que será? Bom, aí ele tem um pensamento um pouco... Ele volta para a origem da espécie humana, ele vai contando um pouco, ele faz esse paralelismo com Gênesis, com a cosmogonia, com a criação do mundo, para tentar explicar que movimento psicológico é esse que faz com que a gente não cuide da própria existência, da própria saúde, que a gente não sigam aquilo que faz bem pra gente. E aí ele vai na história, né, da criação do mundo. O Deus, segundo a Bíblia, né, criou o mundo a partir da palavra, criou Adão e Eva. Adão e Eva cometeram o pecado original e tudo se degringolou até depois disso, né? Então ele fala da origem do mundo como uma origem ordenada. Deus criou o mundo então a partir do nada, a partir do caos. Deus criou um mundo ordenado e o homem fez esse mundo cair pela desobediência. O mundo então se tornou um lugar caótico, onde existe um caminho de ordem, um caminho para a felicidade
que é um caminho tortuoso e muitas vezes difícil da gente manter. Bom, e aí, da onde será que está então o drama do mundo, né? Se o Deus criou o mundo para ser um bom, por que o homem perverte isso? Porque o homem, lá no pecado original, quis ser como Deus, né? Então, Eva, quando aceita da serpente o fruto proibido, ela aceita com esta promessa de que ela vai olhar o mundo aos mesmos olhos de Deus, né? Essa desobediência pela soberba. Por isso que muitos consideram, né, o pior pecado capital é a soberba. É a gente se confundir como deuses, né? E aí o homem depois cai, né? Depois de Eva, Adão come o fruto proibido e ambos são retirados do paraíso. E ele diz, o mundo começa a partir daí. O mundo que a gente conhece, a gente não conhece o paraíso. Então, o mundo que a gente conhece é esse mundo caótico, desordenado, que começa a partir da desobediência do homem, né? Então, o homem, ele desobedece Deus, e aí Deus, a gente cai nesse mundo, e nesse mundo a gente tem a escolha. Voltei. E aí, a partir da queda do homem, a gente tem o livre-arbítrio entre fazer o bem e fazer o mal. Como nós sabemos, né, vamos combinar que a gente sabe o quão mal a gente pode ser. Como a gente tem essa semente, né, que leva a gente para as profundezas das piores maldades. Quando a gente vê uma maldade sendo feita, né, quando a gente vê uma atrocidade sendo feita, o que mais chama a atenção é que nós temos esta potência também para fazer o mal. É isso que chama a atenção. Quando a gente vê essas, sei lá, um bandido, o Lázaro agora, por que a gente quer ficar vendo e ouvindo as histórias, né? Porque a gente sabe lá no fundo que a gente tem essa potência para o mal também. E aí a chave que ele traz, que linka por que a gente não pode, não é permitido a nós, né, cuidarmos de nós mesmos, porque no fundo a gente sabe que a gente não merece, a gente é mal, logo a gente não merece coisas boas. Disso, ele vai caminhando no pensar deles, discorrem dois fatos, né? A gente pode se tornar cínicos, né? Aqueles que fingem ser bons, e vão olhar, apontar o dedo na ferida do outro, né? Falando, olha como você é ruim, porque eu sou virtuoso, né? São pessoas cínicas que não estão em contato com o seu próprio mal. Ou a gente afunda na nossa própria miséria, né? Então são aquelas pessoas que, eu não mereço nada, eu sou o último da fila, eu não mereço nada. E aí ele diz que o restabelecimento da ordem neste mundo, né? Não teremos nunca mais o paraíso neste mundo. O restabelecimento da ordem vai se dar na equivalência desses dois polos. Espera aí, né? Eu não sou 100% virtuoso, mas eu também não sou 100% mal. Eu tenho a escolha, o meu livre-arbítrio, ele é dado para eu fazer o bem, primeiramente comigo mesmo. Se eu não conseguir fazer o bem comigo mesmo, eu não vou conseguir fazer o bem com quem está do meu lado. Então, essa segunda regra que ele traz de você cuidar de você como você cuidaria de alguém que você mais ama, vem até, ele fala de um dos mandamentos, né? Que é amar o próximo como a ti mesmo. Mas espera aí, como é que eu vou amar o próximo como a mim mesmo se eu não me amo, se eu não sei o que é me amar? Eu preciso conhecer esse caminho, né? Do merecimento, fazer o que é bom para mim, para começar a saber o que é bom fazer para os outros também. E aí ele diz, fazer o bem, fazer o que é bom, não é igual a fazer o que é mais confortável, ao que deixa a gente mais feliz e mais satisfeitos naquele momento, né? Doce, não é blasfêmia o pior pecado? Olha, eu tô lendo também um livro só sobre os vícios, né? Os 7 pecados capitais. O pior pecado é a soberba. Todos os outros pecados capitais, né, de alguma maneira, a gente sabe que está errando. Quando a gente fica muito irado, a gente sabe que não é legal. Quando a gente tem gula em demasia, a gente sabe que não é legal. Mas quando a gente é soberbo, a gente se mistura ao próprio Deus e a gente acha que está certo.
né? Então, é por isso, é daí que advém que a soberba é o pior pecado capital, é o mais difícil de corrigir, né? A gente tem que se humilhar bastante, né, para entender qual é o nosso lugar no mundo. Bom, mas aí quando eu olho para o outro e olho para mim, né, e eu percebo que eu preciso me cuidar para cuidar do outro, eu percebo o caminho virtuoso que é me permitido nesta vida, né? Porque quando a gente faz o bem, o bem ele vai gerando frutos, né? Então, se você vê, por exemplo, uma família que é virtuosa, ela vai expandindo os frutos, né? Um local de trabalho que é gostoso de trabalhar, que as pessoas todas, em geral, estão trabalhando para o bem de alguém ou de alguma coisa ou de alguma causa. É um local que a gente se sente bem, por mais árduo que seja o trabalho, né? Então, a gente não confundir essa satisfação temporária, esse gozo temporário que a gente tem quando a gente se satisfaz nossos desejos, do que aquilo que é bom pra gente. Às vezes o que é bom pra gente é um remédio amargo. Muitas vezes eu preciso experimentar um remédio amargo para curar uma doença, né? Eu tenho essa particularidade. Eu experimentar sabores amargos, para mim, abre uma possibilidade do que é doce. Saber de fato o que é doce, eu preciso contrapor o amargo. Então, é importante a gente caminhar no sentido de fazer o que é bom, né? Não o que vai deixar a gente repleto e satisfeito naquele lugar, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Bom, e aí é isso, né? No final, fortalecer a gente enquanto indivíduo, individualmente, se eu sei cuidar de mim, primeiro, eu não vou ser um fardo para os outros, né? Eu vou ser um espelho, eu vou ser um modelo, né, para as pessoas ao meu lado. Então, cuidar da gente como a gente cuidaria de alguém que a gente gosta muito, né? Amar-nos em primeiro lugar, para conseguir amar o próximo e ser esse espelho, né? É no final demonstrar essa compaixão estritamente humana que só foi possível depois do pecado original. Então, o Jordan Peterson traz esse paralelismo, né, entre a cosmogonia e a gente ter a gente em primeira pessoa na nossa vida, né? Então, a segunda regra é essa. Finalizei por hoje, acho que foi bem curtinho, mas acho que é isso que eu queria passar, não quero me alongar demais. Vai ficar salvo, então, todas essas lives, tá? Eu não tô marcando horário, porque, enfim, eu tô fazendo de acordo com o tempo que eu consigo aqui encaixar na agenda, mas vão ficar todas salvas no IGTV, as 12 regras para a vida do Jordan Peterson. É um livro extremamente interessante, para que a gente entenda que existe um mapa, existe um caminho, ele não é fechado, né? Cada um vai encontrar o seu próprio caminho, mas existe um mapa que guia mais ou menos a nossa felicidade, né? Que é o bem, né? Esse mapa antigo, né? Que a igreja já tem há muito tempo, que a gente fechou os olhos e que bom que a gente está abrindo novamente os olhos para isso que são, na verdade, regras, né? O que ele fala lá no começo, que eu não falei ontem, né? Que ele quis colocar regras, porque de fato é assim, a regra, ela é feita para você ler e tentar entender, tentar meditar sobre ela, o que de fato para você caiba. Então pensa você aí, o que é importante, já vou falar do Cidócio, o que é importante para você, né? Se cuidar. Então, por exemplo, é fazer uma dieta, é ir para uma atividade física, é ter